Então, você fala, né, da tua formação, foi muito legal a gente saber desses detalhes, né? E também já da tua entrada na UFRJ em 99 como professor. E como é que foi essa sua atuação, né? As disciplinas que você foi trabalhando, por quais cursos da UFRJ você andou? Então, fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Tá, então, aí eu entrei em 99 lá na Escola de Educação Física para trabalhar com as disciplinas de lazer no ensino noturno, que tinha sido recém introduzido, né, cara? Cara, eu gosto muito, eu sou muito feliz no meu tempo na UFRJ, assim, né? Lógico, como todos nós, temos decepções com a estrutura universitária, tal, né, assim, mas a UFRJ me deixou trabalhar, cara, né? Me deixou trabalhar assim, em geral, cara, tive um problema com os alunos, uma briga que eu tive com os alunos lá uma vez, tal, mas em geral eu tive uma excelente relação, tenho até hoje uma relação excelente com os meus alunos, assim, né? Acho que porque um pouco é, tento sintonizar, a entender que os cursos, que a universidade tem cursos de padrões diferentes, né? Assim, então, eu estava falando com os alunos isso até no final da disciplina de didática, porque agora eu estou na faculdade de educação, né? Que eu sempre brinco com os alunos dizendo o seguinte: uma coisa é dar curso de didática numa cidade do interior, outra coisa é dar no Rio de Janeiro, onde os alunos vão sair dali e entrar numa escola que não é sempre, ou a maior parte das vezes, de boas condições, e vão estar, inclusive, submetidos às condições de violência da escola do Rio de Janeiro. Né? Então, você fazer um curso no Rio de Janeiro e ficar só de blá 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 de teoria, malandro, isso não vai servir para nada. Então, sempre brinco com os alunos dizendo assim: o nome desse curso é Manual de Sobrevivência à Escola do Rio de Janeiro. Né? Então, eu tento trazer sempre coisas que não estão, em geral, no receituário, mas que têm a ver com a realidade que eles estão enfrentando ali no trabalho deles. Né? Então, eu acho que eu tive uma boa relação com os alunos, assim, né? Uma relação mais horizontal, tal, não sei o quê, né? E sempre tive uma preocupação muito grande de levar muito conteúdo, né? Assim, mas levar muito conteúdo de uma forma agradável, engraçada, né? Também acho que, por eu ser um pouco histriônico, também isso aproxima dos alunos, né? Assim, tá sempre disposto a gerar uma polêmica, uma confusão, tal, não sei o quê. Isso vai criando um quadro, né? Então eu trabalhei, né, na UFRJ, eu trabalhei um tempo num curso de pós-graduação do Núcleo de Tecnologia Educacional, mas foi pouquinho tempo, né? E eu trabalhei, então, na Escola de Educação Física com as disciplinas ligadas a lazer, e aí, num determinado momento, pintou a oportunidade de ir lá para a Faculdade de Educação para trabalhar com as disciplinas ligadas à didática e prática de ensino, né? Assim, que não era alguma coisa que estava no meu farol, né? Mas efetivamente estava ruim. Chegou um determinado momento que já estava ruim ficar no CCS, na UFRJ, no Centro de Ciência da Saúde, né? Assim, porque minhas coisas eram sempre julgadas junto com os parâmetros da ciência da saúde, cara, né? Assim, teve um dado bem bacana disso. Aqui na FAPERJ tem jovem cientista do nosso estado e cientista do nosso estado. Né? Então, eu ganhei 3 ou 4, não me lembro, jovem, e no primeiro ano que eu ia disputar o cientista, eu perdi. E eu fui na FAPERJ. Eu fui na FAPERJ e falei assim, não foi tirar satisfação, eu falei assim, eu queria entender, porque agora que eu estou... Bom, aí o colega lá que me recebeu, que é um colega muito bacana, falou assim: Vitor, você não está na faculdade de educação, cara? Por que tu está disputando aqui pela área de saúde? Né? Então ele falou assim, cara, você é um pesquisador muito produtivo, mas olha com quem você está disputando aqui. É um maluco que tem patente de vacina, é um maluco que tem... Entendeu? Ele fala assim, por mais que a gente reconheça teu valor, cara, a gente não vai ter nunca como, porque você é de uma outra área, cara. Não é assim, porra, assume que você é da área de humanas, cara, e pronto, né? E eu falei, pô, verdade, né, cara? Eu ainda fico com essa coisa que eu tenho até hoje, na verdade, que minha bolsa de produtividade é da educação física ainda, né? Que é a última, eu não vou renovar mais. E aí, beleza, no outro ano eu fui para a área de humanos, aí e ganhei o cientista e tenho cientista até hoje, né? Então, não dava para ficar mais no CCS, né? Porque eu ficava com aquela coisa, né, assim... E aí eu fui para a faculdade de educação e nessa época eu já estava muito na história, já estava, porque me chamaram lá para o programa, né? Eu acabei fazendo boas relações, boas amizades. Também eu acho que a minha produção foi uma coisa que quebrou resistências, que falou,
Não, cara, o cara de educação física, mas ele publica na área de história, não sei o quê, essas coisas todas assim. Então eu fiquei muito forte lá no PPGHC, né? Enquanto isso, a gente abriu o programa de lazer, né? A gente abriu o programa de lazer, né? Assim, e aí, bom, então aí nesse momento eu criei o Anima, que era um grupo de pesquisa, chamava-se Anima, Lazer, Animação Cultural e Estudos Culturais, né? O Anima era muito legal, né? A gente fez muita coisa junto, assim, porque o Anima era uma experiência doida, assim, né? De convivência, uma célula viva, tal. Mas um pouco também era essa nossa nesse momento, né? Também era o grupo do Silvio, também era o grupo do Helder, né? A gente era jovem e querendo fazer uma coisa diferente, né? Então a gente tinha uma dinâmica bacana, assim, né? E o Anima foi muito feliz, assim. E aí, quando eu fiquei pesado na história, eu criei lá o esporte, que é o Laboratório de História do Esporte e do Lazer. Cara, aí não dava para gerenciar as duas coisas, né? Eu ainda tentei que alguém ficasse no Anima, mas a galera não tocava, assim, né? Essas coisas, lamentavelmente, às vezes ficam muito em função das nossas personalidades, né? Inclusive por causa também do carisma, um pouco assim e tal. E aí, então, aí o esporte é outra coisa, porque o esporte já é menos experimental do que o Anima e ele é mais um laboratório. Foi, né? Foi. Agora o esporte, a gente brinca que já está todo mundo velhinho, então é a nossa pelada de meio de semana que a gente marca para, em vez de jogar a bola, discutir um texto, né? Assim. Mas o esporte foi muito forte, assim, né? Até hoje a gente tem a revista, a gente tem um blog, a gente fez muito coleção de livro, tal, não sei o quê. E aquilo foi legal porque a gente precisava, de alguma maneira, ajudar a consolidar a história do esporte na história. Né? Assim, quer dizer, porque esse era o desafio do esporte. Né? Como é que a área de história pode respeitar esse tema? Porque na área de educação física a gente já tinha respeitabilidade. Né? O grupo de história foi conquistando essa respeitabilidade. Né? Assim, então, acho que é um pouco isso, cara. Acho que é do que se refere assim, né? Bom, aí depois eu fui para a Faculdade de Educação, dei disciplinas lá na história e trabalhei, estou saindo agora dos programas, né? Trabalhei, então, no programa da UFMG, desde o iniciozinho, antes da criação. Né? Trabalhei no programa da educação e trabalhei no programa da história comparada também. Né? Aqui tá acabando as orientações, da educação acaba agora, então eu vou sair e da história acaba ano que vem.